Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria, juntos, mais uma vez, iniciarmos o nosso testemunho de fé. Queremos acolher você para convidá-lo agora a refletirmos a respeito da Palavra de Deus que o Senhor nos propõe a cada domingo, e esse domingo é o primeiro domingo da Quaresma. Como todo primeiro domingo da Quaresma, a gente então reflete a respeito da tentação de Cristo no deserto. Bom, a razão pela qual a Igreja escolheu este evangelho é muito clara. Em primeiro lugar, nós iremos fazer 40 dias de oração, de penitência, de jejum. E Jesus, ele também fez isso. No início do seu ministério, antes mesmo dele começar a pregar, ele se recolheu e foi ao deserto. É interessante nós notarmos que Jesus, que é Deus que se fez homem, se submete a coisas que, evidente, nós não acharíamos necessárias. Se nós tivéssemos que fazer o roteiro da vida de Jesus, nós nunca iríamos começar o seu ministério com uma retirada no deserto para rezar, para fazer penitência, para fazer jejum, e o pior ainda, ser tentado por Satanás. Por quê? Porque, claro, se ele é Deus que se fez homem, para que ele precisa fazer penitência? Ele não tem pecado nenhum. Se ele é Deus que se fez homem, para que ele precisa rezar? Já que ele está sempre em comunhão com Deus. E, mais grave ainda, se ele é Deus que se fez homem, por que se submeter a uma tentação satânica? Mas é que, na realidade, aqui rege aquele princípio. Quod non est assumptus, non est redemptus. O que não foi assumido não foi redimido. Ou seja, nosso Senhor, Ele, claro, quer nos redimir. Mas Ele não quer nos redimir, não quer nos salvar sem nós. Ele quer nos salvar conosco, ou seja, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, com a nossa cooperação, com a nossa colaboração. Então, Jesus, aqui, no deserto, Ele faz o que nós devemos fazer, para que na sua vitória nós recebamos a graça de vitoriosos passar pelas mesmas coisas. Vejam, Santo Agostinho diz assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós precisamos nos esforçar. Jesus revelou isso. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Sim, nós seremos salvos pela graça, mas não seremos salvos sem cooperar com esta graça, sem abrir o nosso coração para a graça. E Jesus faz exatamente isso. Jesus mostra para nós como nós devemos agir em nossas vidas. Ele vai para o deserto, passa 40 dias em oração e em jejum, e ali ele é tentado por Satanás. Quando Jesus, então, vence os inimigos da alma, ele está nos dando a graça de vencermos também nós. E quais são esses inimigos da alma? Veja, está tudo lá. Deserto, jejum, Satanás. Quem é que Jesus venceu indo para o deserto? Ele venceu o mundo. Então quer dizer que você deve imitar Jesus, também fazer deserto na sua vida para vencer a influência do mundo. Quem é que Jesus venceu quando fez jejum? Ele venceu a carne. E você? Você também deve imitar Jesus, fazer jejum, receber a graça dele, da vitória dele, para vencer a carne. E quem é que Jesus venceu na tentação? Ele venceu Satanás. E você também precisa vencer Satanás. Na luta de Jesus aconteceu a vitória e você recebe a graça para vencer esse nosso grande inimigo. Então vamos parar um pouco e refletir sobre essas três realidades, esses três inimigos da alma que nós precisamos vencer
na nossa luta quaresmal, ou seja, na nossa ida com Jesus para o deserto. Primeira coisa, o mundo. Vejam, o mundo, ele quer fazer de tudo para que a gente se afaste de Deus. Você resolve no deserto, né, da sua vida ter tempo para Deus. Isso é uma das coisas mais importantes. Nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos recolher, senão nós não vamos nos encontrar com Ele, com aquele que é o vitorioso, com aquele que nos dá a graça. Se você não tiver vida de oração, se você não se recolher das influências do mundo, você nunca vai ser santo. Você vai dizer, mas padre, Deus criou o mundo é bom. Não, não é desse mundo que nós estamos falando. Nós não estamos falando do mundo criado por Deus, nós estamos falando do mundo de maldade inventado pelo homem, por influência do diabo. Existe um mundo que não quer a nossa união com Deus. Qualquer um de nós já fez essa experiência. Quando você se decide mudar de vida, decide amar, decide ser mais devoto, voltar-se para Deus, largar a vida de pecado, etc., imediatamente o mundo já se comove para convencer você do contrário, para dissuadir, dizer, não, larga disso, para com isso. Né? Quando você resolve que você vai ter uma vida um pouco mais regrada, vai ter tempo de oração, vai participar das coisas da igreja, e imediatamente, né, o mundo vem para nos acusar e dizer, não seja fanático, para que esse exagero? Não precisa de nada disso. Bom, se nós vamos fazer quaresma, se nós vamos nos encontrar com Deus, nós precisamos aqui fechar as janelas para que, recolhidos, a gente pare de ter essas influências do mundo que nos afastam de Deus. Então Jesus vai para o deserto. Jesus vai para o deserto para se encontrar com Deus na oração. Claro, Ele é Deus que se fez homem, mas Ele sabe que nós precisamos disso. E na vitória de Jesus, na decisão de Jesus de ir para o deserto, está ali a primeira batalha que todos nós precisamos fazer. A batalha diária de dizer, não, eu vou rezar. A batalha diária de dizer, não, eu preciso rezar. Sem a oração, eu nada sou, eu não tenho força nenhuma. É evidente que o mundo vai tentar nos convencer do contrário. Santa Teresa d'Ávila, no capítulo 21 do seu Caminho de Perfeição, ela diz que quem toma a decisão de ter uma vida espiritual, de rezar, de viver com Jesus, de iniciar essa caminhada, quem toma a decisão de, como Jesus, ir para o deserto, vai receber oposições. E ela diz assim, né? Digo que muito importa, sobretudo, ter grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo, diz Santa Teresa. Ela é bem clara no fato de que se você quer ter uma vida espiritual, veja, não conte com os aplausos dos seus companheiros de trabalho, não conte que os seus colegas vão achar isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai ter que ter muito determinada determinação. Então, murmure quem murmurar, mesmo que o mundo venha abaixo, decida ter uma vida com Deus. Essa é a primeira vitória que Cristo conquistou para nós. A segunda vitória de Nosso Senhor é a vitória contra a carne. Quem é a carne? Muita gente acha que a carne é o corpo. Lê do engano, a carne não é o corpo, a carne é a alma. Ou seja, é uma alma que é guiada pelas tendências de busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Quando você deixa que a sua alma
seja dominada por essa lei, que é uma lei do corpo, ou seja, quando o seu corpo foge da dor e busca o prazer, começa a mandar na sua alma, que foi feita para amar, para se unir a Deus, ali, essa alma fica tão influenciada pelo corpo que ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de carne. Ela é uma alma que ficou carnal. Ficou carnal porque ela tornou-se incapaz de amar. Ela é egoísta. Ela foge da dor e busca o prazer. Mas o amor pede que você seja fiel, não tem problema. Eu busco o prazer, mesmo que isso signifique a traição da minha família. Mas o amor pede que você abrace essa cruz pelo outro, não tem problema. Eu fujo da dor, mesmo que isso seja mais terrível das atitudes traiçoeiras. Eis aí o inimigo, que é a carne. Então, uma vez que você vai se encontrar com Deus, se você passou a primeira vitória de realmente fechar as janelas e se recolher, você não quer saber da influência do mundo, surge a segunda influência, a segundo inimigo da alma, que é a sua própria alma, ou seja, a sua alma nas suas tendências horrorosas. E aqui, diz Santo Tomás de Aquino, aqui o inimigo torna-se mais perigoso, porque mais perigoso é o inimigo quanto mais interno ele é. Ou seja, é muito mais perigoso o cavalo de Troia que está dentro das muralhas da cidade do que os exércitos atenienses que estão nas praias. É muito mais perigoso o inimigo interno. Foi muito mais perigoso Judas, que estava dentro do grupo dos apóstolos, do que Pilatos com todas as suas tropas em Jerusalém. Então vejam, o inimigo interno é a carne, somos nós mesmos, somos nós que somos inimigos de nós mesmos. E nós precisamos então proclamar que Jesus é nosso amigo. Jesus me ama, eu não me amo. Jesus é meu amigo, eu não sou meu amigo. Eu não me quero bem. Porque se eu me quisesse bem, eu romperia com toda a escravidão, com tudo aquilo que é a tentação que vem de fora, livrando-me da influência do mundo, mas também a tentação que vem de dentro, das tendências carnais. E aqui, meus irmãos, aqui vem a dificuldade da nossa vida, da nossa história de vida. Você, na sua vida, já cometeu tantos pecados que você terminou se habituando a eles, né? Como a gente diz no ditado popular, o cachimbo entorta a boca. Ou seja, você já se habituou, você já se acostumou com o pecado. Então, aqui está a grande tragédia, né? Nós temos esse inimigo interno que está em nós. E a penitência da Quaresma é exatamente isso. É a gente lembrar que nós temos que contrariar o nosso corpo. A alma precisa mandar no corpo. Então, aquela pequena penitência que você faz, um jejum moderado, deixar de comer doce, aquelas coisas que você gosta, o café, né? Tudo isso é a sua alma dizendo para o seu corpo: vamos lá, pare de mandar em mim, vamos obedecer ao toque da graça, ao Espírito Santo que nos conduz. Então, todos esses exercícios quaresmais têm uma finalidade, não é? Fazer com que a carne seja vencida, não é? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem para colocar no deserto, né? A primeira batalha foi entrar no deserto, a segunda batalha é, uma vez no deserto, começar a vencer a carne. Mas aí vem o terceiro inimigo da alma. O terceiro inimigo da alma é o diabo. Por quê? Porque nem tudo vem de dentro de nós.
o inimigo traiçoeiro, ele quer que nós sejamos vencidos, ele é invejoso, não é? E ele quer que a gente verdadeiramente se afaste de Deus. Agora, a pergunta é, por que é que Deus, que é bom, por que é que Deus, que é amor, quer que a gente seja tentado por Satanás? É um grande mistério. Bom, veja só. É importante você lembrar que se você não luta por nada, você não ama nada. Ou seja, uma das mais claras manifestações de amor é lutar pelas coisas que nós amamos. Nós lembramos aqui a famosa Vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, né? Numa das passagens em que Santo Antão tem que enfrentar Satanás, no número 10 da vida, Vita Antoni, a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, depois que Antão sofreu bastante, etc., de repente aparece Jesus. E Antão, então, depois de muito sofrimento, de luta com o diabo, de dores tremendas, ele pergunta, perplexo, a Jesus: onde estavas? Por que não apareceste no início para fazer com que as minhas dores cessassem? E então, Jesus responde: Antônio, eu estava aqui, mas eu esperei para ver a tua luta. Eis aí a resposta de Jesus. Eu estava aqui, mas eu queria ver a tua luta. Por quê? Porque Jesus é sádico, quer ver a gente sofrer? Não. Ele quer nos dar a chance de nós amarmos. Então, Jesus vai para o deserto e luta com Satanás, porque naquela vitória de Jesus está também a nossa vitória e Ele nos dá a graça de nós vencermos. Porque, claro, com nossas forças não somos capazes de vencer as tentações demoníacas, mas com o auxílio da graça, com a ajuda de nosso Senhor, com a sua bondade, nós podemos lutar. E podemos ter a certeza que enquanto nós lutamos, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele está aqui. Ele está aqui vendo a nossa luta e dando a graça para fortalecer a nossa luta e para fazer com que nós não venhamos a sucumbir debaixo do poder do inimigo. Então esse é o terceiro inimigo da alma. Veja aí, como Jesus, então, no Evangelho desse domingo, digamos que institui a Quaresma. Ele vai 40 dias para o deserto, né? E com isso ele vence o mundo, cortando relação com o mundo e indo para o deserto. E nessa vitória ele nos dá força de também nós nos recolhermos quando nós precisamos rezar, nos recolhermos quando nós precisamos largar, deixar de lado locais que não são apropriados, boates, danceterias, coisas assim que nos levam a pecar. É necessário cortar com aquele grupo de amigos inoportunos que só me convidam para o pecado, cortar com aquela lista de WhatsApp que constantemente me manda mensagens pornográficas, cortar com essas más influências, cortar com aquelas pessoas que, na hora que eu vou para a igreja e vou rezar, diz, não, que é isso, vamos para o boliche, vamos para o bar, beber uma cervejinha, vamos fazer alguma coisa, afinal, Deus é bom. Veja, você precisa ter seus momentos com Deus. Corte essas influências negativas e saiba, Jesus venceu, Ele te dá a vitória, Ele te dá a graça. Então, cortar a mentalidade mundana. Você vai dizer assim, mas padre, nós não temos que ser iguais a todo mundo? Olha, você pode até ser mais ou menos igual a todo mundo por fora, mas por dentro nós temos que ser totalmente diferentes. Por quê? Porque, é claro, se você quer ser egoísta, então seja igual a todo mundo. Mas se você quer amar,
se você quer servir ao Deus de amor amando, então não vai dar. Não dá para você seguir a mentalidade do mundo, porque você vai terminar egoísta. Então, esta é a vitória de Cristo, a primeira vitória, a vitória sobre o mundo. A vitória sobre a carne, sobre as nossas tendências carnais. Quantos pecados você já cometeu? Que coisa tremenda, algumas tendências suas para só buscar o prazer. O prazer começa muito ingênuo na infância, comendo doces, esvaziando latas de leite condensado, etc. e tal. Mas depois você vai crescendo e a brincadeira vai ficando perigosa. Você começa bebendo uma cervejinha prazerosa, da cerveja passa para bebidas destiladas, das bebidas destiladas você passa para as drogas, das drogas você passa para a autodestruição. E tudo isso porque você buscava o prazer, porque você queria ser feliz. Mas o problema é que se você for guiado pela carne, você vai procurar a felicidade onde ela não se encontra. Esse é o nosso grande pecado. Nós precisamos, então, lenta e pacientemente, educar o nosso corpo para essa realidade. Vejam, sentir prazer não é pecado. O problema é quando o prazer se torna a razão de ser de nossa vida e toma o lugar de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Uma forma de você viver isso concretamente é você assumir as penitências da Quaresma, fazer alguma penitência, onde o seu corpo, veja, se una à dor de Cristo na cruz. E então a vitória de Cristo vai acontecer na sua vida. E nós iremos ver essas tendências carnais desordenadas que estão dentro de nós, sendo aos poucos destruídas, transformadas. E, finalmente, a terceira vitória, a vitória de Satanás. Ninguém diga que o demônio não existe, que Satanás não existe, porque, ao final das contas, é uma das maiores evidências que nós temos no Evangelho. No Antigo Testamento quase não aparecia a presença do demônio, mas quando aparece Jesus, então parece que existe uma irrupção. Os demônios começam a aparecer na Bíblia mais do que jamais tinham aparecido anteriormente, porque Jesus vem para vencer e ele sabe que tem pouco tempo. O diabo, ele não cochila, ele não dorme, não tira férias, ele está focado o tempo todo na sua perdição. É por isso que Deus, na sua bondade, nos deu a ajuda dos anjos da guarda. Por quê? Porque ao nosso lado nós temos essa pessoa santa e bondosa que está focado na nossa salvação. Então, quando nós perdemos o foco, o anjo da guarda está focado. Só que existe uma grande diferença. O diabo entra na nossa vida sem pedir permissão. O anjo da guarda interfere em nossa vida quando nós nos abrimos. Então, a vitória de Cristo também aqui é uma vitória através do ministério dos santos anjos de Deus. Vejam como a narrativa de São Marcos fala exatamente isso, que depois que Jesus tentado, foi vitorioso sobre Satanás, os anjos o serviam. E nós também temos os nossos anjos servidores que podem nos ajudar nesta luta e nos dar a vitória que certamente iremos alcançar com a bondade de Deus. Então que nesse primeiro domingo da Quaresma você se volte para Deus, para essa grande vitória de Deus através da vitória de Cristo, que venceu o mundo indo para o deserto, venceu a carne jejuando e venceu Satanás pisando na cabeça da serpente de todas as tentações para nos dar a vitória. Na vitória de Cristo, a graça, para que sejamos também vitoriosos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.